Você sabe por que os bolsonaristas são tão radicalmente contra a indicação do Flávio Dino para ministro do STF? Quem pensa que é só porque eles não gostam dele, está fazendo a luta política, está bem enganado. O buraco é bem mais embaixo e tem a ver com os processos que ele vai herdar quando ele entrar no Supremo. Sim, porque é assim que funciona. Quando um ministro novo entra, ele herda os processos do ministro que saiu. No caso, o Flávio Dino vai herdar 344 processos que estavam sob a responsabilidade da Rosa Weber, que se aposentou em setembro e abriu essa vaga. Tirando o caso da descriminalização do aborto, que a Rosa já votou e por isso o Dino não pode fazer nada, os demais processos vão para a mão dele com direito a voto. E aí, se você souber que processos são esses, você vai entender por que o bolsonarismo está fazendo tanto esforço, está lutando tanto para impedir a nomeação do Flávio Dino. Aliás, a aprovação dele tem sido considerada assim, certa pelo relator da indicação, que está contando aí pelo menos 50 votos a favor. Para o Dino ser aprovado, precisa de metade dos votos dos senadores mais um, ou seja, 41 votos. Nos bastidores de Brasília, o que está correndo é que esse número vai ser atingido com facilidade, ainda mais que o voto é secreto e quem votar não vai poder ser cobrado depois. Agora, assim que ele assumir o cargo, pelo menos duas ações que vão cair na mão dele envolvem diretamente o Bolsonaro. Um dos processos é sobre as mortes na pandemia e está relacionado diretamente à CPI da Covid. Segundo o indiciamento da CPI, o Bolsonaro agiu para incentivar a contaminação das pessoas e com isso atingir a chamada imunidade de rebanho. Segundo o indiciamento da CPI, o Bolsonaro incentivava as pessoas a não usar máscara, a se aglomerarem, a não se cuidarem e tudo isso de propósito. A ideia era fazer todo mundo pegar mesmo, porque na cabeça dele isso ia gerar uma imunidade, o que é um argumento totalmente falso do ponto de vista científico. E com isso, mais de 700 mil pessoas perderam a vida e o Brasil se tornou um dos países mais mortais para a Covid no planeta. Esse processo na mão do Dino é uma clara preocupação para a turma do Bolsonaro. Outro processo que vai ficar com o Flávio Dino e que está esquentando a cabeça dos bolsonaristas. A graça ou o indulto que o Bolsonaro deu para o Daniel Silveira. Lembra disso? Assim que o STF condenou o Daniel Silveira, o Bolsonaro já correu e anunciou o perdão da pena. Nem esperou a publicação do processo, a publicação do acórdão. Uma demonstração clara de que ele estava enfrentando o STF mesmo. A Rosa Weber, ela relatora desse caso, já tinha indicado que a graça foi feita com desvio de finalidade, porque não tinha nenhum interesse público nela. Era só para ajudar um amigo mesmo. O processo segue correndo no Supremo, vai ser votado no plenário e o Dino vai votar. Assim que ele assumir a cadeira, cai no colo dele também, ele vai ser o relator. Na prática, os argumentos que eles apresentam contra o Flávio Dino são outros, né? Eles dizem que ele é político, que ele é comunista, que ele vai defender o aborto, o que também é mentira. Como eu já disse, o Flávio Dino não vota nesse processo. A Rosa Weber já votou. Então, no caso da descriminalização do aborto, ele não vai poder fazer nada. Quanto a ele ser político, eu tenho duas coisas para dizer. Primeiro, a indicação é feita por um político, o presidente da República. É aprovada por outros políticos, os senadores. Então não tem como não ser uma indicação política. Toda indicação para o STF é política. E segundo, eu queria perguntar então como é que a gente classifica a indicação do André Mendonça, que era o advogado-geral da União do governo Bolsonaro e amigo da família. Como que a gente chama essa nomeação? Foi político ou não foi? Mas resumindo, o que me parece é que essa campanha contra o Flávio Dino tem sido feita mais por medo do que qualquer outro motivo. Medo que ele pese a mão na hora de fazer as condenações, na hora de votar. Medo dos votos dele como ministro do STF. Mas tudo indica que a indicação vai passar com facilidade e eles vão ter que enfrentar essa situação. Vão ser julgados pelo Flávio Dino, sim, querendo ou não. Esse é o verdadeiro motivo da birra deles.